Sabe aqueles errinhos que às vezes a gente nem percebe, mas que podem detonar a qualidade de um texto? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo nessas armadilhas da escrita. A ideia é transformar uma simples lista de erros em um verdadeiro guia para deixar qualquer texto muito melhor. É aquela sensação, né? A gente revisa um texto, acha que está tudo perfeito e mesmo assim a nota máxima não vem. Muitas vezes o problema está ali, escondido em pequenos deslizes que comprometem a clareza. Chegou a hora de a gente desmascarar esses pequenos vilões. Então, para organizar a nossa análise, vamos usar uma espécie de kit de diagnóstico. Nós vamos focar em 4 áreas que são super críticas. Primeiro, a clareza. Depois, a repetição. Aí a gente fala da linguagem. E, por fim, como conectar as ideias do jeito certo. Vamos começar pelo que é mais fundamental, né? A clareza. Porque se a mensagem não chega limpa e direta para quem está lendo, todo o resto do esforço foi em vão. Os erros que a gente vai ver agora são verdadeiras barreiras na comunicação. E o primeiro grande vilão que a gente precisa enfrentar é a tal da ambiguidade. Basicamente, é quando uma frase fica com duplo sentido, sabe? Ela pode ser entendida de mais de um jeito e isso, claro, enfraquece demais a força de um argumento. Olha só este exemplo, é um clássico. Ao ler a frase, a gente fica na dúvida. Peraí, quem é o carioca aqui? É o aluno ou é o professor? Essa incerteza faz com que a leitura trave. A pessoa tem que parar e tentar adivinhar. Isso quebra todo o fluxo. E o mais interessante é ver como a solução é, na verdade, bem simples. Dependendo da intenção, é só reposicionar uma palavra ou reestruturar a frase. Veja como, com um pequeno ajuste, a dúvida desaparece completamente. A clareza volta na hora. O próximo erro de clareza é um que a gente pega pelo ouvido. É a cacofonia. É como se fosse um tropeço sonoro. A junção de sílabas de palavras diferentes acaba criando uma palavra nova, que pode ser engraçada ou até constrangedora. Num texto formal, é algo para se evitar a todo custo. Esse exemplo aqui é ótimo. A junção de amala pode criar um som que soa como uma gíria, algo totalmente inadequado para um texto formal, né? Fica aqui uma dica de ouro. Sempre leia o que escreveu em voz alta. Isso ajuda a pescar essas armadilhas sonoras. Ok, saindo da clareza, vamos entrar agora em uma segunda categoria, o vício da repetição. Repetir coisas sem necessidade pode passar uma imagem de pobreza de vocabulário. Além de cansar quem lê, enfraquece qualquer argumento. Aqui é importante a gente separar o joio do trigo. Existe o pleonasmo, que é um erro, o chamado vicioso, como subir para cima, é óbvio, né? Mas existe também o pleonasmo estilístico, que é uma ferramenta da literatura usada de propósito para dar ênfase. Agora, um vício muito, mas muito comum, o queísmo. A palavra que é um coringa na nossa língua, super versátil. Só que por isso mesmo, é muito fácil abusar dela. O resultado, frases enormes, truncadas e que não são nada elegantes. Olha só que diferença que faz. A primeira versão cheia de ques é arrastada, cansativa. Já a versão corrigida, sem o excesso, fica muito mais limpa, direta e bem mais agradável de ler. E além desses, é bom ficar de olho na redundância de ideias, que é quando se diz a mesma coisa de formas diferentes sem sair do lugar. E também no eco, que é aquela repetição de sons no final das palavras que deixa o texto parecendo uma rima forçada. Vamos para a nossa terceira parte. A escolha do vocabulário é fundamental. Usar a linguagem errada para o contexto é tipo ir a uma festa de gala de pijama. Simplesmente não combina, não funciona. O plebeísmo acontece quando a informalidade da fala invade a escrita formal. Expressões como tipo assim ou gírias do dia a dia são normais numa conversa, mas numa redação elas quebram a seriedade e o tom que o texto precisa ter. Já o barbarismo é um erro, digamos, mais técnico. É errar a grafia ou acentuação de uma palavra. E aqui a recomendação é simples. Bateu a menor dúvida sobre como se escreve, é melhor substituir por um sinônimo. Não vale a pena arriscar. Essa tabela mostra alguns exemplos super comuns. São palavras que, por causa do jeito que a gente fala, às vezes acabamos escrevendo errado. Ver a forma correta, assim, de forma visual, ajuda muito a fixar o certo. Chegamos na nossa última seção e talvez a mais complexa. Um texto não é só um monte de frases jogadas, é uma construção lógica. E o que dá estrutura e sentido para essa construção são as conexões entre as ideias. É muito importante a gente entender a diferença aqui. A coesão cuida das peças, das pequenas ligações.
O pronome certo, a conjunção adequada. Já a coerência é o quadro geral, é a lógica que faz o texto como um todo fazer sentido. Um erro de coesão pode destruir a coerência. Então, aqui vai um guia prático para auditar essas conexões. Na hora de revisar, é fundamental parar em cada conectivo, como portanto, mais, porquê, e se perguntar: ele está expressando exatamente a relação que eu quero criar aqui? Causa, consequência, oposição? Essa checagem é uma ferramenta poderosa. E para a gente fechar, aqui vai um resumo que funciona como um checklist. Antes de entregar qualquer texto, vale a pena passar por esses 4 pontos. Eles cobrem as principais armadilhas que a gente discutiu e funcionam como um excelente filtro de qualidade. Para encerrar, fica a reflexão. O primeiro passo para eliminar um erro é reconhecer que ele existe. Com base no que a gente viu, qual dessas armadilhas será que pode estar presente na nossa própria escrita, só esperando para ser descoberta e corrigida? A caça aos erros começa agora.